Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira aqui no canal. Eu sou a Vanessa Batista, no canal de Escrita Criativa, a Arte de Vanessa Batista. E hoje eu vou postar agora no comecinho do vídeo um pedacinho, um videozinho bem curtinho do ganhador do nosso concurso literário. Ele mandou um videozinho de 1 minutinho e eu vou colocar aqui agora nesse vídeo para vocês verem ele comentando sobre o conto dele que venceu e os presentes que ele recebeu, ok? E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Marco Damasceno, eu fui o vencedor aí do concurso literário que a Vanessa Batista fez no canal dela, depois dos videozinhos do curso de escrita criativa. Van, muito obrigado aí por ter escolhido o meu conto, tá? Eu mandei 3 contos, o conto V, que é recente, o conto Natália, que é de 2012, são contos sobre vampiros, e mandei o conto O Sultão e o Assassino, tá? O Sultão e o Assassino, na verdade, é um prólogo de um romance que eu estou trabalhando, chamado Amor Assassino, onde eu conto a história de um membro da Ordem dos Assassinos que tem que assassinar a filha de um rei, que por um acaso eles se conhecem, são apaixonados, ou seja, ele tem que assassinar o amor da vida dele. E aí eles decidem fugir e entram numa jornada de autoconhecimento aí muito bonita, que eu não vou contar o final. Pretendo terminar esse trabalho aí até o final do ano. E é isso. Van, recebi aqui os presentes, tá? Muito obrigado. Eu recebi aqui O Poder do Amor. Eu já li O Bela e a Fera dela. Ainda não li os outros romances, mas vou ler esse com muito carinho. E eu escolhi o livro da Cassandra Clare, que é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Também estou doido para ler. E recebi esses mimos, que são os marcadores de página. E uma dedicatória aqui. Obrigado, Van, amei a dedicatória, tá? E é o certificado, né, do vencedor aí. É isso, galera. Obrigado. Van, parabéns pelas aulas. As dicas foram muito importantes, tá? Recomendo. Galera, não parem de escrever, escrevam, tá bom? Porque é muito bom escrever. E é isso. Valeu, beijo. Dando continuidade para o nosso vídeo de hoje, eu vou apresentar a penúltima fileira dos meus nichos, né? Depois vai ser a última. E nessa penúltima fileira eu vou falar um pouquinho sobre cada livro que vocês vão estar vendo aí e vou estar argumentando sobre esses livros para vocês, ok? Quinto nicho, de cima para baixo, começando da direita para a esquerda, Não Matem as Flores, que é um dos meus livros favoritos quando li quando era mais jovem. E começa as coleções da Cassandra Clare, né? Aqui, depois eu vou pegar para vocês verem, que é o Magistério. Daqui para lá são todos os instrumentos mortais. Aí as sagas separadamente eu vou mostrar para vocês, um por um, bonitinho, né? E aqui o primeiro, que é o livro Codex. Depois eu vou mostrar tudo para vocês. Tem inclusive o Blu-ray do filme original. Aqui eu deveria falar sobre os livros da Cassandra Clare, porém eu vou falar um vídeo só deles, ok? Eu vou falar apenas do Não Matem as Flores, que é o último livro que tá aqui, e vocês já sabem, porque eu já disse sobre eles antes, porque foi um dos primeiros livros que eu li quando era jovem e me marcou profundamente. Então este livro, tá vendo? Ele não tem capa, foi bem interessante que eu gostei. Eu simplesmente abri e li, e depois que eu me apaixonei pela história, mesmo sem capa, sem ter visto nada dele, nem sinopse, nada. O primeiro livro que eu vou falar é sobre Não Matem as Flores, né? Eu já tinha comentado com vocês sobre ele, eu li quando eu tinha 13, 14 anos, eu acredito, né? E me marcou profundamente este livro, que é sobre um advogado que ele reconstrói a vida dele quando ele é dado como morto num acidente e ele começa uma nova vida. É uma história muito interessante, né? E eu li esse livro sem ver capa, sem ver sinopse, sem ver nada, mas o título me chamou a atenção e eu me emocionei muito com o livro. Uma história de, assim, superação muito grande. Ele passa uma vivência interessantíssima, passa uma lição de vida muito boa. Então eu super indico, eu acho que vocês deveriam ler, porque é um livro maravilhoso. O próximo nicho, todos os livros da Megan Maxwell, né, que é o Péssimo que Quiser, a continuação, o spin-off, enfim, depois as versões do Eric Ziberon. Aqui, o amante da Jodie, Ellen Malpas, que está começando a fazer o filme na Passionflix. E esse é a entrevista aqui, que é um livro bem legal. Livros da Megan Maxwell, escritora espanhola perfeita.
Adivinha Quem Sou e Adivinha Quem Sou Esta Noite, continuação. Eu ainda não li esses 2 livros, tá? Eles chegaram há pouco tempo. Eu não tive tempo ainda de os ler. Agora a saga que eu amo, Péssimo o que Quiser, esse é o primeiro livro. Péssimo o que Quiser, Agora e Sempre, 2. E Péssimo o que Quiser, ou Deixe-me, 3. Depois ela fez um spin-off e fez esse Surpreenda-me, que é de um personagem perfeito que participa aqui da Péssimo o que Quiser, que é o Bjorn. E aí ele fez o livro do Bjorn, e aí tem, lógico, o Eric e o Zimmerman daqui, o Eric e a Judith participam também. Aí fizeram um último livro aqui, né, O Péssimo que Quiser e Eu Te Darei, que se passa anos depois do casamento deles, como se fosse é uma continuação. Eu acho que foi, assim, um pouco desnecessário esse livro, mas eu gostei, tá? Eu li, achei bem legal. Aí tem esse Passe a Noite Comigo, também é um spin-off de um personagem brasileiro que participa aqui do Péssimo que Quiser. Ela fez esse. E por último, ela fez os 2 livros contando toda a saga da Judith e do Eric. E ela fez as 2 versões do Eric Zimmerman, contando todos os livros em 2. Agora eu vou falar sobre livros da Megan Maxwell. Eu não li todos esses que eu mostrei pra vocês, né? Principalmente o Passa a Noite Comigo eu não li. E o Vai Sonhando e tudo mais eu também não li. Mas toda a saga Péssima que Quiser eu li e eu amei. Apesar de ser livros hot muito intensos, a história é muito bacana, tá? Foge do tradicional, foge do contexto, vamos dizer assim, dos livros hots, né? Porque tem troca de casal, né? Tem casa de swing, tem toda uma história ali mais hot, mais picante, né? Mas o casal principal é apaixonante, tá? Ela não é uma menininha submissa, uma menininha bobinha que ele engana e pronto. E ele é uma pessoa completamente oposto dela. Então é muito interessante essa interação dos dois, né? E tem outros personagens que fazem parte dessa história, fizeram os spin-offs, né? Igual do Surpreenda-me, do Bjorn, né? E o Passa a Noite Comigo com o personagem brasileiro. Eu não li esse ainda, mas o resto eu li toda a saga. O último livro, eu achei assim, não tinha necessidade de fazer ele. Eu acho que a história tinha terminado, estava ótima do jeito que tinha acabado. Porém, ela fez mais um e eu li, assim, é legal, é bacana ver 5 anos depois do casal, né? Como se fosse um epílogo gigante, vai, né? Como se fosse uma continuidade aí. Mas eu acho assim, vale a pena ler, tá? Todos eles. Eu sou apaixonada pelos livros da Megan e eu acho que vocês deveriam ler, ok? Deste nicho tem a entrevista, tá? É muito boa, da Shanna Gray. Gostei muito desse livro. Tem todos eles separadinhos por dias da semana e tem esse inteiro aqui que tem todos os dias num livro só. E tem a saga O Amante, da Jodiellen Malpas, que tá virando série. Esse é o último livro, tá? Achei também desnecessário, dá a impressão que o autor só fez para ganhar mais dinheiro, porém eu gostei, eu li, tá? Se passa anos depois que eles se conhecem, né? Mas assim, eu achei desnecessário. Aí tem O Amante, primeiro, Eu Submissa, segundo, e Desculpa, Eu Te Amo, terceiro. Tô louca pra ver a série. Agora vem O Amante, da Jodiellen Malpas. Tá fazendo o filme, ou a série, não sei exatamente o que tá sendo feito lá na Passionflix. Eu tô muito ansiosa para assistir. O Amante, ele divide opiniões, né? Porque é um livro hot, bem interessante, assim. Porém, ele é um pouco tóxico, né? O personagem masculino, ele assim, eu acho assim, ele é abusivo até, porque ele faz tudo do jeito dele, ele programa tudo do jeito dele. Lógico que no final você descobre por que ele é assim, ele tem todo um trauma, né? E ele supera esse trauma, ele vira uma pessoa melhor. Porém, eu acho os dois em si é um casal um pouco tóxico. Eu gostei do livro, quero ver muito a série ou o filme que estão produzindo, mas eu acho assim, é um pouco tóxico, é um pouco abusivo o relacionamento deles. Dos dois, tá? Não só dele, mas com o dela também, tá bom? Porque ela aceita tudo que ele faz, ela provoca ele, ela quer realmente pirraçar e fazer ele chegar ao extremo. Então, é um casal, assim, diferente, tá? E a entrevista, eu amei a entrevista, tá? Eu li o livro todo, né, com todos os dias. Cada dia ela conhece uma pessoa diferente e ela se apaixona pelo senhor Segunda, né, pelo Monday. E, assim, é uma história muito interessante, porque ela entra nessa entrevista de emprego para se vingar
da morte do pai dela. E aí ela descobre uma série de coisas com relação a isso, com relação ao pai, com relação a ela mesma, que ela nem sabia. E aí vira toda uma história muito interessante. É um livro muito interessante, tá? Eu gostei bastante. É bem curtinho, rapidinho você lê, mas eu amei, tá bom? Aqui, continuando, tem os Irmãos Green, tá? O livro tá aqui emprestado. A trilogia Rockstar, já com o livro do Kellan. E aqui toda a saga da Abby Glines, né? Tá faltando acho que um livro aqui para completar a minha coleção da série Rush. Esse lixo agora é da Abby Glines, né? Então tem a saga Sem Limites. Esse é o primeiro, Paixão Sem Limites. O 2, Tentação Sem Limites. O 3, Amor Sem Limites. E o 4, que é o Rush Sem Limites, que é a versão do personagem masculino do primeiro livro aqui. Tá? Aí, eles não contentes, fizeram uma saga imensa e tem os outros livros, né? Estranha Perfeição e Simples Perfeição é de um outro casal da saga Rush, Sem Limites. Aí, este aqui, A Primeira Chance e Mais Uma Chance é de um outro casal. E aí, eles vão contando a história dos amigos, dos casais que vêm, né? Para Sempre Minha, A Sua Espera. Depois teria um outro livro, Entre um Encontro, Ao Seu Encontro e O Último Adeus. Tem um outro livro aqui no meio, porém eu não comprei ainda, que é do Kiro e da Emily. E por último, esse aqui, Pegando Fogo, que é da personagem que todo mundo odeia dos livros, e aí fizeram um livro só pra ela. Continuando esse nicho, tem os 77 contos, melhores contos dos Irmãos Green. Lindo esse box. Eu comprei, adorei ele. Peraí que eu vou tentar tirá-lo. Opa! Vou só parar aqui um pouquinho, porque eles são bem apertadinhos, mas tá frio. Né? Vamos lá, continuando. Aqui. Esse é o primeiro, volume 1. Olha que diagramação mais linda desses livros, gente. Olha, fala se isso não é um encanto, é uma paixão pegar um livro desse para ler. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha por dentro, olha. Olha, de verdade, eu me encanto com alguns livros quando são publicados, porque eles são perfeitos. Minha filha tá lendo esse volume. E aqui o 2, que é a continuação dos melhores contos dos Irmãos Green. Muito bacana, tá? Bem legal. E a saga, último saga do nicho, Rockstar, né? Aí tem aqui os 3 livros primeiros. Opa! Cadê o primeiro? Não, esse é o terceiro. Intenso Demais é o primeiro. Depois, Complicado Demais o segundo. E Perigoso Demais o terceiro. Não contente, ela fez uma versão do Kellan, né? E esse aqui, Rockstar, é a versão dele do primeiro livro aqui, Intenso Demais. E aí, eu, como sempre falo pra vocês, eu gosto de ler juntos. E aí, eu comparei, li os dois e eu amei. Os livros da Abby Glines, né? A série todinha, né? Os 4 primeiros livros é sobre o casal principal, né? O Rush e a Blair. Então, assim, depois foram feitos outros livros, você viu a quantidade de livros que tem, sobre outros personagens, os melhores amigos, a família, enfim. São livros muito interessantes, tá? São hots, são livros hots. Cada um tem uma história diferente, tem uma lição de vida diferente para passar. Não são os meus favoritos, nossa, eu amo de paixão, mas eu gosto muito dos livros. Eu já reli eles umas 3 vezes. Então, assim, vale a pena ler, tá bom? Aí vem os Irmãos Green. Todo mundo sabe como é que foi feito os livros dos Irmãos Green. Eu não sei se todo mundo sabe assim, né? Eu acredito que as pessoas saibam, né? Que são histórias baseadas em histórias reais dos contos infantis. Só que ali tem mais macabro, é mais obscuro, né? As histórias, né? Chapeuzinho Vermelho, toda a Branca de Neve, todas essas histórias, o Lobo Mau, né, dos Três Porquinhos, enfim, todas as histórias, né, têm um lado obscuro, e é isso que os Irmãos Greens retratam aí, né, esses contos de fadas depois que foram mudando e transformando em livrinhos mais suaves para as crianças, né, mas os Irmãos Greens é que começou tudo e é onde tem os livros, as histórias mais obscuras, vale muito a pena ler. E o Rockstar é um livro muito diferente, porque eu não gosto de traição, né? Eu acho que não existe casal a 3. Porém, o início do Rockstar acontece isso, né?
A personagem principal, ela vai com o namorado morar com o melhor amigo dele, só que ela se apaixona pelo melhor amigo dele e ele por ela. Claro que o namorado, vamos dizer assim, deixou a desejar, né? Ele realmente abandonou ela, ele realmente fez coisas que fez com que ela caísse nos braços do amigo, né? Então, assim, é uma história muito interessante. Eu acredito que tem outras pessoas que tenham vivido isso, né? De talvez ser apaixonado enquanto namorava e tal. Só que ela trai ele, né? Então isso eu não achei bacana. Mas a história de amor deles é muito legal. E eles vão superando essa traição, tudo o que aconteceu durante os livros, né? E acaba realmente fazendo uma amizade bacana com a primeira pessoa, com o primeiro namorado dela. E eles formam uma família muito interessante. Então, assim, passa uma lição muito legal, tá? Eu amei os livros, eu achei muito interessante esse lado diferente aí, né, das pessoas, né? Que elas não tem jeito. Se, vamos supor assim, eu sou casada há 22 anos, mas eu posso vir a me apaixonar por alguém um dia, não sei. E ele é a mesma coisa, porém eu jamais trairia, né? Eu acho que eu falaria antes e terminaria tudo antes do que trair, né? Mas na história acontece essa traição, porém eles se redimem, ele tem toda uma redenção aí, é uma coisa bem legal, tá bom? E no último nicho, né, o Pentateuco que eu falei pra vocês, né, dos livros espíritas e alguns livros do Chico Xavier, e eu vou mostrar para vocês. Falei que eu ia falar sobre o nicho espírita, né? Então, aqui eu tenho os dois primeiros que eu comprei deles, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, mas o meu do Evangelho tá cheio de anotação, já tá bem velhinho. Então, eu comprei duas novas versões desses livros, né? Então, tá aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, uma nova versão, também já começou a ser rabiscado, mas vai ficar assim mesmo. E o Livro dos Espíritos são os dois primeiros, a base da doutrina espírita, para a gente começar a estudar sobre o espiritismo. Depois tem o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno e Obras Póstumas de Allan Kardec, para a gente poder entender melhor sobre o espiritismo. Quem quiser estudar sobre o espiritismo são esses livros. Depois, claro, o principal, né, os livros do Chico Xavier. Eu tenho alguns do Chico, né? O primeiro foi Nosso Lar, aqui, né? E tem toda uma saga do Chico Xavier, mas eu não tenho todos. Aí Os Mensageiros, depois tem Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Sexo e Destino, são os livros que eu tenho do Chico. E o último nicho, eu falei que eu ia falar só sobre o Pentateuco, os livros do Chico Xavier, né? Apesar de ter toda uma prateleira aí de livros espíritas, né? Mas são romances espíritas, são livros de estudo, fala sobre de tudo um pouco. Né? Agora, o Pentateuco, na realidade são 6, né? Em vez de ser 5, acabou sendo 6 livros, né? Que fizeram o último ali, que eu mostrei pra vocês antes, do vidinho antes. É toda a história do espiritismo. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o espiritismo, quiser conhecer o espiritismo de Allan Kardec, né? Porque o espiritismo é igual ao evangélico, tem várias categorias, né? Tem a Umbanda, o Candomblé, a Mesa Branca, enfim, tem vários segmentos do espiritismo, né? O que eu sigo é de Allan Kardec, né? Então, assim, se você quiser conhecer essa essência do espiritismo, né? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é um livro de cabeceira, eu tento lê-lo toda semana. Fazer o evangelho aqui em casa, a gente se reúne para ler algo que tira desse livro, a gente conversa, a gente debate sobre o que está lendo, né? Tem o livro dos espíritos, que ali tem várias questões que os espíritos respondem pra gente sobre vida e morte, enfim, sobre mediunidade, sobre uma série de coisas, né? E o livro dos médiuns, que é os 3 principais, que é quando a pessoa tem algo de si, talvez uma mediunidade aí mais aflorada, né? E quer aprender mais sobre isso. Depois tem os outros, né, para a gente poder estar estudando toda a doutrina. E aí encerra com o 6º livro, ensina toda a doutrina, a gente aprende tudo o que precisa sobre a doutrina espírita de Allan Kardec. Então, assim, eu aconselho quem quiser conhecer mais ou descobrir mais a respeito, esses livros, principalmente os 3 primeiros, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e dos Médiuns, ou pelo menos o livro do Evangelho, tá? Que traz um ensinamento muito interessante. São os evangelistas, todo evangelho que tem em qualquer Bíblia, de uma forma espírita. Ele é explicado de uma forma diferente para que a gente possa entender os ensinamentos de Cristo. Na época que ele viveu, ele falava em parábolas, muitas vezes a gente não entendia, e no evangelho é explicado, né, de uma forma que a gente possa entender. Ok? É muito bom e eu acho que vale a pena, mesmo que você não seja espírita, que você tenha uma outra religião,
Se quiser conhecer um pouquinho mais, vale a pena, tá? E os livros do Chico Xavier, o que eu posso falar do Chico Xavier? Chico Xavier foi uma pessoa iluminada que viveu na Terra, né? E ele psicografou muitos livros do espírito do André Luiz, e esses livros são maravilhosos. Tem, inclusive, o livro do Nosso Lar, fizeram um filme Nosso Lar, é muito interessante, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, para conhecer um pouquinho mais sobre o Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, né, onde os espíritos que desencarnam vão, alguns vão para lá. Então mostra todo esse processo de recuperação da alma, do espírito, né? Mostra, por exemplo, quando o espírito tem algo ainda a apagar, vamos dizer assim, no desencarne, ele vai para o umbral ou para o purgatório. Cada um tem uma forma de se expressar, de falar sobre esse local, né? E depois mostra toda a colônia espiritual, como é que funciona, como é que é a recuperação, enfim, tudo que ele faz depois. É muito interessante, tá, pessoal? Se vocês não quiserem ler o livro, pelo menos assistam o filme. É muito bacana. Tem muitos outros filmes espíritas aí, tá lançando cada dia mais. E é muito bacana pra gente poder estar conhecendo um pouquinho mais da doutrina. Ok? Encerrando o vídeo de hoje, né, eu gostaria de agradecer ao Marcos por ter mandado o vídeo aí dele recebendo os livros e falando do conto dele, então vocês conheceram um pouquinho o Marco. Eu espero que ele realmente venha publicar este livro, porque eu acredito que vai ser muito interessante. Só pelo pedacinho que eu li foi maravilhoso. Então, parabéns, Marco, e continue escrevendo e publique sim seu livro, que eu acho que vai ficar muito bacana. Então, pessoal, desejo uma excelente semana para vocês. Grande beijo, até sexta-feira.